Olá, meus queridos irmãos, meus amados amigos, estamos aqui para concluir o nosso estudo sobre oração. Hoje é o 8º vídeo, mas é o último vídeo desta série. Nós temos falado aí de maneira bem extensa sobre a oração. E hoje estamos concluindo. O nosso estudo de hoje trata dos resultados da oração. Então você que esteve comigo os 7 vídeos passados, você está informado. E agora estamos fechando, este assunto, que foi um verdadeiro seminário, de maneira bem esquematizada, e vamos agora ver os resultados da oração. Primeiro, dizer que vale a pena orar, ou seja, vale a pena perseverar na oração, porque a oração do crente tem resposta. Foi o próprio Deus que disse, e Jeremias registrou no seu livro, do capítulo 33, e o versículo 3, as seguintes palavras: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus também dá a garantia de resposta às nossas orações, quando ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós vamos ver aqui alguns exemplos dentro da Bíblia, de respostas às orações que foram feitas a este Deus que manda clamarmos a Ele. Vamos observar a oração de Isaac. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 25, e o versículo 21 diz assim: e orou Isaac instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Rebeca era estéril, mas através da oração perseverante de Isaac, Rebeca passou a gerar filhos. Nós vemos também aquela ousada oração de Elias, que foi registrado no livro de Reis, mas que aqui Tiago, no capítulo 5, 17 e 18 do seu livro, ele diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Vemos aí também Deus respondendo à oração de Elias. A oração piedosa do rei Ezequias, que está registrado lá no livro de Isaías 38, começando no versículo 2, está escrito: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Que maravilha, né? Então, Isaías registra o milagre que Deus fez na vida de Ezequias depois que ele orou ao Senhor.
Nós vemos a oração quebrantada de Ana. 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 10, está escrito: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí no capítulo 1, versículo 27 está escrito: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. E nós sabemos que nasceu Samuel, a sua mãe Ana, que era estéril, mas ela insistiu em oração, ela buscou a Deus em oração, e Deus atendeu e deu aquela bênção que foi Samuel. Vemos a oração de Jonas, o profeta, no capítulo 2 do seu livro, versículo 1, está escrito: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. No versículo 10 está escrito: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Então, quando a gente ora, Deus fala até com os animais, e os animais atendem, né? A gente viu que uma certa feita, Jesus fez com que saísse até moeda das entranhas de um peixe também ali para pagar os impostos. Então Deus trabalha assim. A oração de Zacarias, em Lucas, no capítulo 1, versículo 13, diz: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e porás o nome de João. E aconteceu exatamente como Deus prometera. Vemos também a oração de Jesus em Lucas 3:21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. É Deus também atendendo o seu filho ali depois do batismo. Nós vemos ali em Atos, no capítulo 4, versículo 31, aquela oração fervorosa dos discípulos diante da perseguição. Está escrito: e aconteceu que, não tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vemos também a oração pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, né? Quando o Evangelho chegou ali, que os samaritanos também foram alcançados, então os apóstolos sentiram o desejo de orar por eles para que recebessem também o Espírito Santo. Atos 8:15, que diz: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E foi uma bênção ali também na vida dos samaritanos. E vemos, por fim, a oração e a adoração de Paulo e Silas estando presos. Atos 16, 25 e 26 diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces no cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Que milagre em decorrência daquela oração e daquela adoração, quando Paulo e Silas estavam presos. E Deus fez aquele milagre maravilhoso. Portanto, que a nossa vida de oração seja cada dia mais intensa, para que a nossa comunhão com o Senhor se fortaleça mais e mais. Deus abençoe sua vida. Temos terminado aqui este estudo sobre oração. Certamente amanhã teremos outro assunto e eu espero que você esteja conosco também a partir de amanhã, tá certo? Deus abençoe. Também daqui a pouco estaremos fazendo uma live aqui falando sobre a grande tribulação. Fique na paz, em nome de Jesus.